turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça seu medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Pois é, né? Desde o final do mês de abril, nós estamos passando por essa experiência dramática desta grande tragédia que se abateu sobre o nosso estado em razão destes eventos climáticos, os tais eventos extremos que, na realidade, né, quando houve no ano passado na região de Taquari, os especialistas já haviam, nós inclusive conversamos aqui, o professor, já haviam alertado que esse tipo de situação, esses eventos extremos, em razão do clima, enfim, dos fenômenos climáticos, se tornariam um novo normal. Infelizmente, nós tivemos essa comprovação agora com este desastre climático que se abateu sobre o nosso estado. E nós trouxemos aqui nossos convidados, colaboradores, a Francine, que já colaborou conosco aqui, mas é sempre colaboradora também, José Francisco Benetti e o professor Carlos Frosi, que estão conosco aqui para falar das possíveis causas, né? Para a gente tentar chegar aí a algumas possibilidades, mas também apresentar outras soluções ou soluções para que possamos enfrentar novos eventos e que não sejam tão danosos, né? Tão prejudiciais como este último, né? Ou estes, né? Porque a gente tem tido chuvas que se repetem a cada semana. E para isso a gente trouxe aqui os nossos convidados, nosso querido colaborador aí, que tem 70 anos, é natural de Porto Alegre, prof? Porto Alegre. Porto Alegre. Quantos anos de Canela? 28. 28 anos em Canela, 50 anos estudando os eventos climáticos, agricultor, biólogo, hoje está como interventor do Centro de Triagem do município de Canela, participante dos movimentos aqui da nossa região, na verdade, palestrante, enfim, com uma larga experiência nesta área, participou do projeto Rondon lá na Amazônia. Além do professor, está aqui também o nosso técnico em agropecuária, licenciado em História, pós-graduado em Agropecuária Aplicada e com formações em Bioarquitetura, Construções em Terra e Telhados Verdes e políticas locais, né, para o turismo. Paisagista desde 1996, um observador e pesquisador da natureza desde sempre. Hoje, com 46 anos de idade, 28 de profissão. É considerado um dos grandes paisagistas brasileiros, tendo mais de 1000 trabalhos realizados em vários locais do nosso estado, em especial em Gramado e Canela. E ela, né, que tem 43 anos, arquiteto urbanista, mestre em planejamento urbano e regional pela URGS, participante de movimentos, já presidiu o movimento ambientalista da região das Hortênsias, faz parte do MAR, e está aqui com a gente a nossa querida amiga Francine Broilho, também, que participou na semana passada com as meninas do Happy Wine. Eu começo dando bom dia para ela, primeiro as meninas. Ela foi a última a ser anunciada e a primeira a ser saudada. Bom dia, Fran, tudo bem? Oi, Braulio, bom dia. Que bom estar de volta pela manhã na Clube FM. É sempre um prazer poder colaborar aqui com as discussões. Bom dia, ouvintes fiéis da Clube. Bom dia. Bom dia, José Francisco Benetti. Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes. Bom dia àqueles que vão nos assistir depois no YouTube também. E que estão nos assistindo no aplicativo, né? Tá no aplicativo e no site também, no Clube 885, no site clube885.com. Professor Carlos Frosi, tudo bem? Carlos José Frosi, bom dia. Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes, Benetti, Francine, prazer estar novamente aqui, não por um assunto tão desejado, né, Braulio, que não gostaríamos de falar sobre esse tema, mas faz parte da nossa existência e para o nosso crescimento. Sabe que a Francine, na semana passada, esteve no Happy Wine e ela falou de possíveis causas, né? Eu achei muito interessante, fiquei acompanhando o programa, por exemplo, especialmente dos deslizamentos, porque a nossa região aqui das Hortênsias, ela não teve, por exemplo, alagamento. Claro, teve alguns pontos que ficaram com mais volume de água, como o próprio lago lá da fazenda Sonho Meu, né? Mas, obviamente, que não invadiram casas, né? Diferente das outras regiões. Mas tivemos, infelizmente, deslizamentos e mortes aqui, né? Tanto Canela quanto Gramado. E foram vários deslizamentos, né, Francine? E você apontou algumas causas da possibilidade desses deslizamentos. Eu gostaria que você falasse, né, justamente sobre isso, né? O que levou, né, a gente ter tantos deslizamentos aqui na nossa região. Hoje vai ser bom falar, porque eu tenho dois
grandes técnicos para me ajudar aqui. Mas o que eu apontei naquele dia foi a tipologia do nosso solo. E o excesso de chuva, o encharcamento da terra e do solo que provocou esse tipo de fenômeno aqui. Então, atentar para as especificidades fisiológicas do território na hora de construir, planejar a cidade é importante. A pouca sedimentação, né? Isso. Em alguns locais temos pouca terra, né? E logo em seguida tem a laje ali, então não tem muita sedimentação, né? A gente tem justamente o contrário, Braulio. Nós temos um solo muito sedimentado aqui na região. Tem um solo muito sedimentado, porque ele não é assim... hoje em dia é raro encontrar uma montanha sólida de rocha basáltica, digamos assim. Principalmente assim, na hora de construir. Nós que somos da construção civil, a gente sabe como é difícil prever uma fundação, um projeto estrutural o solo nos terrenos aqui. Porque às vezes em questão de 100 metros de diferença numa mesma quadra, tu encontra ou a rocha basáltica ou um banhado, digamos assim. Certo. Ou um solo bem argiloso. Foi mais ou menos isso que a gente comentou aquele dia. Ah, perfeito. Mas a questão dessa pouca quantidade de terra, por exemplo, que logo em seguida tem ali, facilita. Sim, com certeza. Nos morros a gente ainda tem uma camada, não sei de que espessura, mas enfim, desse solo mais argiloso. Batingão, às vezes que a gente chama na construção civil. E logo abaixo essa rocha basáltica que está sedimentando, tanto com fissuras verticais quanto com fissuras horizontais. E a água vai infiltrando, vai entrando nessas fendas, aí depois para de chover, vem o sol, o calor, então a ação do tempo interfere direto. O processo de erosão de solo é natural, a natureza está em constante alteração e movimento. E nós estamos ocupando esses espaços e, infelizmente, isso tudo se agrava quando a gente tem mudanças climáticas e climas extremos. Professor Froze, José Francisco, vocês podem intervir, fiquem à vontade. Justamente vamos falar agora das causas que levaram, por exemplo, aos deslizamentos que a Francine nos trouxe aqui, mas também aos alagamentos, né? As inundações que foram sem precedentes, né? A maior foi em 1941. E depois são 80 anos, a gente está vivendo essa mesma situação, mas com uma proporção muito maior. Bom, Braulio, eu posso dizer que eu vivia uma enchente também que não está sendo colocado na mídia, que é de 67, onde entre São Leopoldo e Porto Alegre eu via só o telhado das casas, das poucas casas que tinham na 67. época, em 67. Ano que eu nasci. Tanto é que em 70 houve a construção dos grandes diques em Porto Alegre. Mas, Braulio, antes assim de entrar nesse aspecto, eu gostaria de comentar que a primeira, tu sempre tem aquela agenda positiva, né? Eu acho que o grande, digamos, a necessidade do ser humano hoje é rever seus conceitos, né? Porque a natureza é isso. O planeta Terra, ele é todo movido por ciclos conveccionais de vento e células conveccionais de água. Então, tudo gira em círculo, né? Quando nós quebramos esses círculos climáticos, nós provocamos situações desastrosas, digamos assim. Então, muitas vezes a gente fala, Canela é 9 meses de vento norte e nordeste. Tu acabaste de dar notícia, né? 3 meses de vento sul, sudeste ou sudoeste. Isso é baseado nessas células conveccionais que existem independentemente do homem. Porém, à medida, e aí pensando na questão macro, quando o homem, com a sua ação, digamos, diária, mexe com essas células conveccionais, há alterações. Como, por exemplo, aqui estou diante de uma arquiteta, né? Então eu tenho uma árvore e tenho um telhado. O telhado substituiu a floresta ou substituiu a árvore. Logo, a árvore tinha um poder de retenção de água nas folhas. Quantos litros mesmo você trouxe outro dia? Como? Quantos litros uma árvore? Mais ou menos dá 80% de um 100%, por exemplo, de uma chuva. Então, se chove, ela fica retida na cobertura, no extrato folhoso. A primeira chuva que deu, aquela primeira semana que diz que chegou a 800 milímetros, a gente teria, se tivesse muita vegetação, um bom percentual disso teria sido retido. Seria retido. Então, digamos que eu tenho essa retenção nas folhas,
tenho retenção nos musgos, aí eu tenho que colocar os musgos, os líquens, Sim, toda sim, aquelas epífitas que ficam estão na sobre a volta cobertura ali. vegetal. Todo o bioma, hoje é Dia Internacional do Bioma, né? Exato. Então, Biodiversidade. falando em biodiversidade, está presa aqui, parte vai ficar nos galhos, parte vai ficar nos troncos, até chegar ao solo, que ainda tem o extrato inferior, que também vai reter essa água. Pô, mas da noite pro dia e outra, então, parte infiltra, com uma velocidade bem menor. E aí a água de percolação vai penetrando, como a Francine colocou, nas fendas de aclasamento, né? Diáclises verticais, horizontais e por aí fora. Pois nós substituímos, por ação antrópica, então, essa vegetação por um telhado, Certo. cujo telhado não retém quase que nada da chuva que chegou. E um telhado do lado do outro. Então, a impermeabilização do solo, ele praticamente não permite essa infiltração, não retém. Então, com isso, nós temos um volume maior nas drenagens e que, por sua vez, vai para os mananciais hídricos, que, por sua vez, vai para os rios, e nós desconsideramos totalmente os meandros de um rio, as curvas de um rio. Pois é. Aí entra a velha física, força centrífuga e força centrípeta. Então, a tendência qual é dele na curva é pegar a linha reta. E aí, se eu fiz as construções civis nesse ambiente, onde ele tem uma ação abrasiva, maldestrutiva, entre aspas, sempre na natureza ele tem uma competência de um rio mais elevado nas partes mais montanhosas e uma ação construtiva à medida que ele perde a competência e construir. Mas essa competência significa espairar-se, ir fora do leito e abranger as áreas externas do seu leito tradicional. Mas não com essa força que Com essa força está diretamente ligado à ação que nós estamos descrevendo, que é do telhado. Então, nós não podemos mais na arquitetura, Francine, viver no mundo da forma. Nós temos que entender a natureza do mundo da físio, da função da natureza. E quando se fala em função da natureza, nós precisamos hoje, Benete, um prédio inteligente. E um prédio inteligente não está ligado ao mundo da forma. Sim. Está no mundo da sua função. E se eu entendo a função da natureza, por isso que eu tenho uma frase histórica: a forma é a função de sua função. Ela só tem aquela forma em função da sua função. Então, a comparação que eu sempre faço: se uma célula muscular ela é alongada e tem aquela forma, é porque ela precisa contrair, né, e distender, logo é a sua função. Se uma célula nervosa tem todas aquelas ramificações, porque ela tem que permitir a corrente eletromagnética para fluir entre todos os tecidos, todos os órgãos do seu organismo. Então, ela tem aquela forma em função da sua função. Então, o ser humano, para concluir, ele precisa entender que ele, enquanto ser dentro de um contexto da biodiversidade, dentro dos ecossistemas, dentro dos biomas, ele também tem uma função dentro do processo. Só que ele, ao longo da sua história, na sua prepotência, no seu egocentrismo e de domínio, né, um pseudo-domínio, ele extrapolou todas as regras da natureza. Você falou outro dia aqui, professor, sobre a retenção de calor, né? 70% do calor volta para o espaço, mas está sendo retido por aqui. Temos o aquecimento, o aumento da circulação de energia, aumentando a frequência das chuvas, aumentando o calor, os ventos, a velocidade dos ventos, né, professor? Professor, o senhor está dizendo aqui, né, que o senhor falou no seu comentário, enfim, a natureza está regulada para funcionar perfeitamente. Sim. Quando o ser humano interfere de forma desordenada, sem planejamento, né, de forma arbitrária, impositiva, ele acaba gerando um impacto que, infelizmente, gente, é o que a gente está vendo. Por favor, José Francisco Benetti. Sim, aí colaborando com essa colocação do professor Froes, nós temos ainda outros elementos. Ele falou do telhado, né? Mas os calçamentos, né, que são intraterreno, por assim dizer, né, dentro dos particulares, a pavimentação de ruas, que só a pavimentação de rua já por si só já faz um efeito diferente da abertura da rua também, que também obviamente é abrir mão de floresta.
Nós temos também a verticalização, porque onde nós tínhamos aqui em cidades pequenas, onde a gente presencia isso constantemente, né? Uma casinha velha onde morava um casal de idosos sendo transformado num prédio de 4 andares, né? Onde a água vai ser coletada lá em cima no telhado, vai descer por uma calha formando aí um desnível de 15 metros, onde essa água vai descer, uma cachoeira, e que vai diretamente, às vezes até deveria passar por uma cisterna, né? Mas nem sempre passa, embora que também a cisterna ela só atenuaria a velocidade da água, porque quando ela já está cheia, né? Então é o mesmo volume de água que cai no telhado, vai para a drenagem pluvial, que é uma canalização, né, que tem desníveis também. Isso tudo acelera o processo de que essa água da chuva vai rapidamente para os mananciais, né? E esses mananciais eles estão canalizados, muitas vezes com bordas já de concreto, já emparedados, ou subterrâneo, né? Quando não estão entupidos, né? Quando não estão entupidos, mas aí o entupimento, vamos dizer que ainda são questões pontuais, talvez, né? Mas a aceleração dessa água, né? Toda vai ocasionar um estrago maior logo lá na frente, desses fatores aí com esses nomes bonitos que o professor Froze disse aí. que é a tendência do rio andar em linha reta, né? E é importantíssimo a gente lembrar de certas questões assim que a gente aprende lá na terceira série, no terceiro ano do ensino fundamental. Eu vi porque a minha filha está tendo esse conteúdo agora, e ela está no terceiro ano do ensino fundamental. Na geografia, né? De que nós estamos falando agora de um tempo cronológico de uma vida, né? Quando na verdade nós deveríamos analisar o planeta pelo tempo geológico, né? E os fenômenos climáticos que vamos dizer até hoje, né? E vão continuar fazendo efeito sobre nós, são os mesmos. São os tremores de terra, que a gente não tem tanto aqui, mas faz parte, né? Nós temos o sol, que interfere com as movimentações de temperatura e que provocam, por exemplo, fissura de rocha, coisas que nós não percebemos, né? Porque isso se dá em decênios, né? Sei lá, muito tempo, né? A questão do fogo, né, que muitas vezes é descontrolado, e na natureza sempre existiu o fogo, independente do ser humano, né? Nós temos a água nas suas diversas formas, não só a questão da chuva, que é o que vamos dizer assim, nos preocupa mais nesse momento, mas nós temos a neve, nós temos o congelamento, e nós temos e esses fatores ainda daqui para frente deveríamos levar em consideração, porque esse, entre aspas, desregulamento do clima, que nós não sabemos se é desregulamento, porque estatisticamente nós olhamos quantos anos para trás? 500 anos? Aqui na América, menos do que isso, né? Daí, então nós não temos nem estatísticas, né, para saber se nós não estamos ciclicamente caminhando não para um aquecimento global, mas talvez para uma nova mini glaciação, por exemplo, e nós não estamos nos preparando para nada disso. Aí tem um outro fator que eu acho que para nossa região aqui é muito importante a gente levar em consideração, que é a questão dos ventos, né? Nós já tivemos vários eventos climáticos aqui, né? De vamos dizer assim, eventos extraordinários, né? De explosão meteorológica, de rajadas de vento fora do comum, e também de tornados, né? Então todos esses fatores eles fazem parte de um contexto da natureza em que o ser humano se inseriu, né? Mas não necessariamente é ele que está provocando tudo isso. Uma chuva de 800 milímetros em poucos dias, né? Não é a primeira vez que acontece, porém é raro. Né? Se foi o ser humano que fez ou não fez, não importa. Nós enquanto seres viventes e que queremos participar dessa natureza, a gente tem que se preparar de alguma forma para esse tipo de coisa. Sim. E aí, no próximo momento, com certeza a Francine vai abordar aqui a questão de como nós organizamos as cidades para isso. É, né? O próximo assunto que nós vamos trazer. E essa questão, então, de organizar a cidade, nós estamos deixando para trás a possibilidade de ter zonas de amortecimento desses fenômenos. Porque aí é que se encontra a inteligência do processo, da nossa participação. A gente não ignorar aquilo que há anos atrás para nós era o óbvio. Inclusive existem leis sobre isso. Sobre a questão da preservação de banhados, a questão dos topos de morro, né? Todas essas questões não são novas. Na verdade, nós, por uma tranquilidade
aparente que tivemos da natureza durante alguns anos, a gente foi tomando conta. A gente foi invadindo mais. Enquanto ela não gritou, né, a gente não deu bola para isso. Sim. Então tá passando do momento em que a gente precisa dar um passo atrás, olhar o que nós fizemos de errado ou o que nós podemos fazer melhor. Né? Então, até porque a urbanização vai continuar. A população ainda que num ritmo menor do que foi há anos atrás, mas ela continua aumentando. As demandas, né, aqui regionalmente falando, as demandas por habitação, elas são, vamos dizer assim, são gritantes, né? Então nós não podemos ignorar que as cidades vão crescer. E como que nós vamos permitir que a cidade cresça daqui para frente? Né? Então há tendências que dizem que a gente deve verticalizar, né? Outros dizem que não. Eu particularmente acho que o centro da cidade, a área central da cidade... Daqui a pouco você vai falar da solução, agora não. Tá bom. Tá bom? Porque a gente vai pro intervalo. E depois, agora foram as causas. Depois a gente traz as possibilidades para que não enfrentemos novas situações como esta pela qual estamos passando. Ideias, né? Ideias para encontrarmos soluções para esses eventos extremos. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira. 8h43, temperatura de 19 graus. Muito mais Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio. O RISUL é ponto de coleta de doações para as vítimas das chuvas. As lojas das regiões Metropolitana, Vale dos Sinos, Vale do Paranhana e Serra Gaúcha estão recebendo doações de produtos de higiene, limpeza e alimentos não perecíveis. Importante, evite comprar volumes excessivos para uso pessoal. Com consciência e solidariedade, vamos vencer esse momento juntos. Para mais informações sobre como ajudar, acesse o Instagram, @RISUL. Comida da Mama deliciosa, com aquele sabor único que chega rapidinho na tua casa? O Galeto Mamma Mia tem o delivery mais incrível da Serra Gaúcha. Nossas massas, polenta, a incomparável maionese e nosso galeto chegam quentinhos e com todo o afeto da casa italiana mais querida da região. E chamando a Mama agora mesmo no 3286-1991, você ainda tem desconto. Delivery Mamma Mia. Deliciosamente rápido. Procurando assistência jurídica de confiança? Fale com o escritório Thiago Weber Advogados, situado em Canela, atrás da Catedral de Pedra, na Visconde de Mauá, 673. Saiba mais em @Thiago Weber ADV. Aqui defendemos seus direitos com integridade e dedicação. O Hotel Sesc Gramado está junto com todos os gaúchos nesse momento difícil. Somos ponto de doação. Contribua com alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene, limpeza e roupas. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Qual destino habita os seus sonhos? A Broker Viagens ajuda você a realizar. Europa é o que você quer? Ou quem sabe Disney, Dubai? As Américas têm o seu coração e o nosso Brasil? Você diz o destino e nós planejamos o roteiro, seja nacional ou internacional. Passagens aéreas, hospedagem e passeios. Broker Viagens. Chama no WhatsApp 54981238047 ou venha nos visitar. Borges de Medeiros 851, Centro de Canela. Broker Viagens, para você, o mundo. Tênis, sapatos, sapatilhas, mocassins, sandálias e chinelos das marcas Usaflex, Piccadilly, Boteiro, Pegada, Olímpicos, Skechers, camisetas e bermudas Hering e muito mais. Muitas ofertas especiais esperando por você. Loja do Sim, você conhece, você confia. Na Júlio 46, no centro de Canela. Em tempos desafiadores como esse, o Chalé Baunilha convida você para uma campanha muito especial. É um ato de solidariedade que pode mudar vidas. Trazendo no mínimo 2 quilos de alimento não perecíveis até a nossa loja em Gramado, você ganha 30% de desconto em toda a loja. Vamos juntos fazer a diferença. Enquanto você renova sua casa economizando muito, também ajuda quem mais precisa nesse momento. Simples assim. Doou, ganhou. 30% de desconto real em toda a loja. Chalé Baunilha, em Gramado, Rua São Pedro 1044, em frente a Quero Quero. Chegou em Canela a loja mais completa de materiais elétricos,
com tradição em Gramado. Estamos falando de Serrana Materiais Elétricos. Toda a linha residencial e industrial você encontra aqui. Rua José Joaquim Velho, 151, na antiga Comercial Elétrica em Canela. Siga nossas redes sociais, @Serrana Materiais Elétricos. Melhor preço e o bom atendimento você encontra aqui. Neste mês, a Lojas Benoit preparou muitas ofertas e condições especiais para você. Venha conferir nossa grande variedade de marcas e produtos. Contamos com crediário próprio e parcelas que cabem no seu bolso. E ainda, você pode negociar o primeiro pagamento para 90 dias. Estamos te esperando com as melhores condições e o atendimento personalizado que você só encontra aqui. Lojas Benoit, sempre pertinho de você. A Realiza Lazer por Temporada te ajuda a maximizar teus rendimentos administrando teu imóvel de aluguel. Com agilidade, tecnologia e eficiência, a Realiza aproxima o cliente final do dono do imóvel, conduzindo todos os processos de forma prática e segura para os dois lados. Quer saber muito mais? Segue agora mesmo @Realiza Temporada no Instagram ou vem conversar conosco na nossa nova loja bem no centro de Canela. Realiza Negócios Imobiliários, conectando expectativas e entregando sonhos. Visite o YouTube da Clube 885. Conteúdo exclusivo de qualidade. youtube.com/Clube885. Música, cultura, entretenimento e muito mais. Clube 885. Muito mais que rádio. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h48, temperatura 19 graus. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. Estamos aqui com os nossos convidados, nosso colaborador, professor, biólogo, agricultor, 50 anos estudando os eventos climáticos, hein? Desde 1974. Ele me falou isso aqui. Tem uma abordagem muito interessante sobre a ação antrópica, a ação do homem, né? Sobre o planeta. É isso aí. 70 anos de idade, também o nosso igualmente colaborador José Francisco Benetti, que tem uma larga 28 anos, né, de profissão aí, paisagista, renomado em todo o Brasil, aí, conhecedor, enfim, com formações em bioarquitetura, uma experiência grande aí também, estuda as políticas locais para o turismo, paisagista desde 1996. É a nossa, igualmente, amiga e colaboradora, arquiteta urbanista, mestre em planejamento urbano e regional pela URGS, a arquiteta urbanista Francine Broilho. Bom, gente, vamos então, de forma objetiva, né, falar das soluções, o que podemos fazer, né, para que a gente possa enfrentar, porque, como disse o Benetti, já foi destacado, esses eventos, e os especialistas estão nos alertando, esses eventos extremos deverão já se tornar um novo normal. Eu começo contigo, Benetti. Você terminou falando, começa então as soluções para que a gente não enfrente mais isso e evite também, né? Possa evitar situações dessa natureza. Sim, vou me ater um pouco à questão da paisagem, né, já que é a minha área, né? Então, a questão de como nós manejamos a paisagem, né? Não vou entrar na seara da questão de construções, né? Mas pensar assim, como a gente interfere na paisagem. E nessa interferência da paisagem, né, imaginar que quanto mais adensamento nós tenhamos, né, mais artificialização, mais dificuldade nós vamos ter para lidar com as questões ambientais que são naturais da natureza, né, esses fenômenos, né, que eu citei antes, né? Então, eu acho que nós precisamos, enquanto é tempo, ainda pensar num processo de desadensamento das coisas, e nesse processo de desadensamento nós permitirmos, né, ter essas, como eu chamei, de zonas de amortecimento. Então, dentro de uma área central da cidade, especialmente levando em consideração esses dois fatores, né, chuva, absorção de água, né, retenção de água, né, o efeito esponja, e a questão dos ventos, né? Num momento a gente teve aqui um debate na rádio aqui, né, Braulio, falando sobre a questão do papel das árvores durante os vendavais, né? Uhum. Então, as árvores, elas são realmente fundamentais, né, para a regulação dessa questão dos ventos, né? Então, eu diria que nós já estamos no limite, ou já ultrapassamos o limite daquilo que nós poderíamos tirar de cobertura vegetal nas cidades. Mas nós não vamos solucionar derrubando terrenos
terrenos inteiros de árvores e plantando árvores no meio-fio, na beira da rua. São estruturas completamente diferentes, uma não substitui Essas a outra. compensações não funcionam, né? Você tira de um lugar que não poderia ser tirado e bota no outro que não precisa. Exatamente. E a sensibilidade, né, de uma alameda de árvores, né, uma linha reta de árvores, né, o papel que elas vão ter, eventualmente pode ser até de aceleração do vento, né? Então nós precisamos pipocar a cidade, manter espaços, terrenos baldios, vamos chamar isso. Nos terrenos baldios, durante muito tempo, eles foram demonizados, né? Dizendo que eram lugares de acúmulo de ratazana, de não sei o que, e que tudo deveria ser limpo, de lixo, né? São problemáticas que precisam ser vistas, né, como solucionáticas. Nós precisamos considerar que esses espaços aparentemente vazios, eles são importantes para o equilíbrio da cidade. Sim. Então são áreas de retenção de água, sejam elas bacias como banhados, né, ou sejam áreas altas onde se diminui, né, essa questão da velocidade da água. Então nós temos esse fator, terrenos ociosos, entre aspas, mas que são prestadores de serviços ambientais. Nós precisamos repensar o entorno das cidades. Então essas áreas de borda de morro, se a gente olhar assim, eu estou muito curioso para ver que futuramente imagino que o poder público mesmo vai capitanear estudos, né, de onde aconteceram os deslizamentos e a gente poder estabelecer talvez certos tipos de padrão para perceber o que ocasionou isso, de onde veio essa água que em tanta quantidade que a chuva providenciou, mas como ela se concentrou em determinados lugares e a gente poder antever certas coisas que possam diminuir esse problema. E por último, talvez pensar daí sim um pouco mais próximo da casa a questão dos jardins. Né? O jardim é o espaço de convivência com a natureza mais próximo que o ser humano tem. O jardim, ele é importante. Então, se nós pensarmos que na área central da cidade, terrenos residenciais, vamos dizer assim, fora do centro da cidade, 50% de taxa de permeabilidade, 25% de área de preservação ambiental. Esse é um bom número, mas nós estamos falando só da metade do terreno. A outra metade vai virar concreto, né? Seja no telhado, seja no chão, né? Então, isso já é um número. Agora, no centro da cidade, nós temos o quê? 5%, né, de área que não vai virar, que não vai ser impermeabilizada. É pouco, é pouquíssimo. Né? Então nós temos que pensar em jardins mais amplos e que esses jardins eles tenham estruturas, né, de captação e até, vamos dizer assim, de mitigação, né, desses eventos climáticos que podem ser extremados. Certo. Então, eu só vou citar uns nomezinhos assim, então o jardim propriamente dito como nós o conhecemos, mas pensar também que a gente pode ter jardins filtradores, composteira, telhado verde e a própria arborização. São só poucos elementos assim que a gente pode trazer para dentro da casa da gente, para dentro do nosso pátio, né? E que vai ajudar o conjunto da sociedade, da comunidade onde nós estamos inseridos. Então, levar em consideração que a ação de cada um, ela se soma, né? E essa soma, ela pode ser no sentido de nós mitigarmos esses efeitos climáticos, esses eventos climáticos extremados, ou acelerarmos, né? Piorarmos o resultado deles. Sim. Então, eu ficaria nesses pontos aí como vamos dizer assim, para a gente agregar, né, do ponto de vista pensar a questão paisagística no contexto desses eventos climáticos. Obrigado, Benete. Francine Broer, por favor. Então, Braulio, o Benete fala questões pontuais, eu vou fazer um pouco aqui a abrangente, né? Questão de planejamento urbano é uma questão muito complexa, multidisciplinar, e que agora as pessoas estão vivenciando na pele a falta dele. O crescimento desordenado das cidades e as interferências que a gente fez como sociedade na natureza, que o Froze citou antes. Como arquiteta e urbanista, eu vou reforçar a questão de que a gente precisa olhar aqui dentro da realidade municipal para os planos diretores municipais, que é a legislação, a forma que a gente tem de regrar o nosso território
de maneira positiva e abrangendo as diversidades sociais e ambientais que a gente tem dentro deste território, porque a gente viu e percebeu que a natureza não conhece limites geopolíticos. Ela tem um sistema, ela atua e ela vai interferir daqui até lá embaixo na Lagoa dos Patos. A gente começou com os eventos aqui e foi parar na Lagoa dos Patos. Então, as pessoas vêm com soluções muito fáceis agora e nós estamos num momento de emergência. Vão ter que ter pessoas se reunindo para verificar soluções. E o planejamento urbano exige tempo, porque ele é multidisciplinar, ele precisa de diagnóstico, ele precisa de estudos, ele precisa de educação para a cidade. As pessoas agora sentem na pele e estão despertando para as questões importantes que antes elas ignoravam no dia a dia delas. Verdade. Então, tem palavras surgindo, e eu estudei a linguagem do planejamento urbano na participação social, nos meus trabalhos de curso. Tem palavras que estão surgindo e as pessoas não conhecem o significado delas. E agora elas estão se interessando. O próprio deslizamento, tu vê, foi a primeira pergunta que vocês fizeram, que as gurias fizeram para mim, e aí a gente debateu aqui. O deslizamento, como assim? O Piratini em Gramado colapsando? Nunca vi disso na Baixada. Muita gente me falando isso. Então, assim, educar-se, prestar mais atenção na sua cidade, isso era uma tecla que eu ficava um pouco desesperado. Olhem ao redor, vocês pisam em cima da legislação urbana. É a legislação onde a gente caminha, onde a gente encosta, onde a gente dorme. Então, a gente precisa prestar mais atenção nisso. Canela está em processo de alterar seu plano municipal, seu plano diretor municipal. Até então, os estudos estavam discutindo uma realidade de um mês atrás para trás, né? E agora a gente vem e é assolado por uma realidade diferente, mas que estava prevista. Então, assim, planejar é analisar o histórico, ter diagnósticos atuais do território e escolher o futuro que a gente quer para nós. Porque a gente precisa deixar uma cidade de qualidade para as futuras gerações. Verdade. Né? Então, teria muito o que falar sobre, mas eu acredito que deixei aqui muita bola para chutar. Não, ele deixou um recado muito claro. Sim. Precisamos, professor, para encerrar, planejar as nossas cidades e, como disse a Fran, pensar no histórico, olhar para o passado, construir no presente, pensando no futuro. É isso? Eu começaria, Braulio, revendo o nosso conhecimento de física. A física é a ciência, physis significa natureza. Sim. Então nós temos as leis. Nós temos que obedecer às leis da natureza, que são as leis de Deus. Certo. Então, um dos princípios básicos das leis da física e da natureza, da biodiversidade, é a sigmoide. Sigmoide significa, na natureza, equilíbrio dinâmico. Nós estamos num gráfico cartesiano, num crescimento populacional ainda vertical. Então, todos os animais na natureza, nesse equilíbrio dinâmico, segue uma curva que a gente chama de sigmoide. Não, o ser humano não atende a sigmoide. E para concluir, Braulio, só que eu estou abrindo esse leque, eu te diria o seguinte: quando eu substituo, digamos, 500 metros quadrados de natureza por um telhado de 500 metros quadrados, o que existe nesse telhado? Bom, feldspato, mica, quartzo, é uma rocha. Em sendo uma rocha, a rocha transforma a luz solar em calor. Então nós estamos gerando, como o Benete falou e a Francine falou, aqui a questão desses adensamentos humanos nos centros, e nós somos então uma usina de calor. E uma usina de calor, já que a biodiversidade absorve a luz solar e transforma em energia química e vai lá no carboidrato, vai lá no açúcar, etc. E parte ainda, ela tem a capacidade de refletir a luz enquanto luz para o espaço. Logo, isso é um equilíbrio que a natureza teve há séculos, milênios e etc. Nós transformamos a biodiversidade e substituímos por concreto. Concreto, eu digo telhado. Telha é rocha. Mesmo que seja construída pelo homem, é uma rocha. E sendo rocha, ela transforma a luz em calor. E como tal,
Então eu volto para a física, eu volto para a primeira lei da termodinâmica, eu volto para a segunda lei da termodinâmica, onde o meu planejamento, Francine, obrigatoriamente tem que passar por esse contexto. Então eu tenho que rever todo o meu conhecimento histórico lá do ensino médio de física na faculdade e aí sim, a aplicabilidade desse conhecimento e não desafiar esse conhecimento, certo. Já que ele já está no domínio do ser humano. Ele está no domínio, mas não há aplicabilidade desse conhecimento. Então isso aqui é só uma palhinha, porque isso aqui é só um elemento que eu estou trazendo para o universo de soluções que pode ser adotado. Então um telhado vivo, né, Benete? Que pode ser uma solução. Telhado vivo é uma solução, inclusive. Mas não é a única. Não é a única, mas certo. É um elemento que deve ser vem considerado. ao encontro do que a natureza demonstrou ao longo de milênios para construir esse clima que nós temos hoje. Perfeito, professor. Obrigado, gente. Eu quero encerrar com o Davenir. Eu só pedi licença pro Benetinho ali, por gentileza, Benete. O Davenir encerra trazendo aqui as últimas informações. Davenir Melo, para a gente encerrar o nosso programa desta quarta-feira, dia 22 de maio. Pode falar, Davenir. Pois bem, né, Braulio? Vamos trazer então a última informação aqui nesta manhã. Olha, o Paulo Bueira não é mais o coordenador da Defesa Civil de Gramado. Ele pediu desligamento após ficar 11 dias no comando. A Defesa Civil, que havia sido remanejada aí para o quartel dos bombeiros, volta à sede no prédio ao lado da Delegacia de Polícia Civil de Gramado. A equipe anterior também toda retomou o trabalho, retornou, né, o trabalho da Defesa Civil. Só falta a confirmação aí do coordenador, né? E o Cássio Júnior está sendo novamente cotado, né? Para retornar então, né? Última informação então aqui, as vagas de empregos, né, da SIC. Vagas de emprego da SIC, nós temos aqui vagas para vendedor de lojas, supervisor administrativo, vistoriador de locação, assistente administrativo de condomínios. Também tem vagas aqui para azulejista, pedreiro, carpinteiro e servente. Lembrando que o carpinteiro, azulejista, pedreiro e servente, o pessoal pode passar na terça e na quarta à tarde. Hoje, quarta-feira, né? Das 14 às 16 horas. Braulio, era isso então, né? Voltaremos amanhã no Grande Jornal Regional a partir das 7 da manhã, aqui na Clube, trazendo mais informações para você. Muito obrigado, Davenir. Um abraço hoje, dia do abraço. Obrigado. Um grande abraço para todos que estão nos acompanhando. O Davenir está mandando um abraço também. Muito obrigado, Francine Broilho, pela sua participação. José Francisco Benetti e professor Carlos Froze, para encerrar o nosso programa de hoje, pensando que, sim, temos soluções e que possamos aplicá-las, vivenciá-las, né, a partir deste momento, pelo menos minimizando esses impactos e a curto, médio prazo, procurando efetivamente construir cidades mais planejadas, mais pensadas e pensando na natureza também. Amanhã a gente volta, na sequência, o Coffee Break. O Grande Jornal Regional. Oferecimento Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo, Rissul, Círculo Saúde, Farmácia Líder, Lojas Docim, Lojas Taqui, Escrito Mac. Muito mais Clube 885.